Casemiro sendo anunciado pelo Inter Miami, chamando o Messi de Deus do futebol, cara. Pois é, e o Bruno Guimarães também, que pode ser anunciado no Arsenal. E a gente tem uma treta profunda envolvendo confederações e a FIFA. Tanto a UEFA, quanto a AFC, quanto a CONCACAF, contra a FIFA, e aí talvez a Conmebol entre também, mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais agora aqui no nosso vídeo da Central Fute News. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my message... Fala galera, Marcelo Guedes aqui, já chega deixando esse like, já chega se inscrevendo aqui no nosso canal. Esse aqui é a Central Fute News, a tua central de notícias sobre futebol. Vamos começar falando sobre esse problema todo, esse boicote da UEFA contra a FIFA. E aí, esse boicote, ele é uma parada muito séria, porque a gente sabe que a FIFA, ela detém ali os principais torneios do mundo, ou o principal torneio do mundo, que é a Copa do Mundo de Seleções. E hoje, a gente tem também a Copa do Mundo de Clubes, que foi uma parada, assim, sensacional que a FIFA criou, né? Então, posso dizer tranquilamente, apesar de eu gostar muito da Champions League, que é da UEFA, mas eu posso dizer tranquilamente que a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções é o auge do futebol que nós temos hoje. É o melhor do melhor do melhor que a gente pode ter no quesito futebol. E aí tá tendo uma treta muito grande, principalmente com a UEFA, né, que tem a maioria dos clubes ali, são 55 federações, e aí tu vai colocar Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, Bélgica, Croácia, Itália, enfim, todas as maiores seleções do mundo estão ali. Fora dali, a gente pode colocar o quê? Brasil e Argentina, México, enfim, mas a maioria esmagadora das grandes seleções e os grandes clubes de futebol do mundo estão todos na Europa. E aí, cara, quando você tem uma treta envolvendo a UEFA e a FIFA, isso coloca em risco tudo que há de melhor do futebol. Porque você imagina, qual que é a chateação da UEFA? Por que tá acontecendo tudo isso? Porque o Infantino Pérez anunciou que a FIFA quer fazer o seguinte, ela quer criar uma empresa para essa empresa administrar as suas competições, ou seja, a Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo feminino, Copa do Mundo de categorias de base, enfim, todas as competições da FIFA seriam organizadas e negociadas por uma empresa. Essa empresa, ela seria colocada no mercado, avaliada em aproximadamente 20 bilhões de dólares, e essa empresa poderia ter até 20% das suas ações sendo colocadas à venda para investidores. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que empresas privadas, investidores, fundos poderiam comprar parte do futebol, da forma como a gente vê o futebol hoje. Ou seja, ingresso, patrocínio, transmissão, formato, tudo isso poderia ser afetado, deve ser afetado caso isso aconteça, porque se eu sou dono de alguma coisa, eu tenho direito de opinar. Então, se eu sou dono, eu tenho direito de opinar em qual patrocinador eu quero, quanto que eu vou cobrar, quanto vai ser o valor do ingresso, se esse formato aqui dessa Copa do Mundo me agrada ou não. Então, tudo isso, a empresa, o fundo, um investidor que comprar vai ter direito de opinar. Apesar de ser somente, entre aspas, 20%, mas é uma coisa muito pesada. É uma grana muito grande que seria colocada ali por esses 20%. Então, teria um peso muito grande na hora de qualquer decisão. E aí, justamente por conta disso, é que a UEFA se colocou contra, fez esse protesto, e juntamente já se colocaram contra também tanto a CONCACAF quanto a AFC, que é a Confederação da Ásia, né? A CONCACAF, que é da América do Norte. Até o momento que eu gravo esse vídeo, nada da Conmebol se pronunciar. O Domingues, que é o presidente da federação, é paraguaio, ainda não se pronunciou a respeito disso daí, mas é uma situação muito perigosa, cara. E eu vou dizer pra vocês, não há necessidade nenhuma, até porque a FIFA, ela lucra muito dinheiro com tudo que ela faz.
tudo que é relacionado a seleções e a clubes, a FIFA ganha muito dinheiro. Então não tem necessidade nenhuma de fazer um movimento como esse, criar uma empresa, colocar essa empresa aí responsável por tudo, vender parte. Não existe essa necessidade. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Essa que é a questão principal. Quem é que tá ganhando dinheiro com essa ideia? Isso aí é o ponto-chave da questão. Já existiu recentemente um atrito entre a UEFA e a FIFA por conta do Mundial de Clubes. Os clubes ameaçaram a não participar, no final acabaram participando e o torneio foi um sucesso. Mas nessa quebra de braço aqui, além de ser uma quebra de braço por conta do próprio esporte, é uma quebra de braço política também. Porque recentemente a UEFA aceitou ali que o calendário fosse estendido mais ainda por conta do Mundial de Clubes. Mas agora, com essa situação envolvendo grana, não sei se a UEFA vai deixar torcer o seu braço dessa vez, vai torcer o braço para a FIFA. Eu acho que não vai acontecer e eu acho que esse boicote vai permanecer. E aí a gente vai ver, quem sabe, uma Copa do Mundo sem seleções europeias, ou talvez até a gente não vá ter Copa do Mundo. Porque vamos combinar que uma Copa do Mundo sem as seleções europeias, isso eu nem tô falando da CONCACAF e da UFC, tô falando só da UEFA. Imagina uma Copa do Mundo sem as seleções europeias. Imagina um Mundial de Clubes sem os clubes da Europa. Cara, não faz sentido nenhum. E isso daí é algo que ainda vai rolar. E a gente vai ter que ver se essa situação ainda se desenrolar. E detalhe, tá? O Infantino Pérez falou que ele vai continuar com isso, mesmo com esse boicote. Ele vai consultar todas as mais de 200 federações. E aí a ideia vai passar adiante, né? Se tiver a maioria das aprovações das federações. Vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar. A ideia é de que a próxima Copa do Mundo já tenha 60, se eu não me engano, 60 seleções. Talvez esse seja o contraponto aí que ele esteja tentando negociar. Mas enfim, cara, eu sinceramente, eu acho que não tem necessidade nenhuma disso aí acontecer. E a pergunta que fica é, quem é que vai lucrar com isso? Fica aí essa pergunta no ar. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Agora a gente vai falar sobre Bruno Guimarães, que pode ser anunciado pelo Arsenal. O que acontece? O Bruno Guimarães já deveria estar voltando para se apresentar no Newcastle para fazer a pré-temporada. Só que não foi isso que aconteceu. Ele continua no Brasil, aproveitando suas férias. Isso levantou mais ainda a especulação de que ele pode estar próximo de ser concluída a negociação para defender as cores do Arsenal. Algumas coisas podem até agravar essa possível saída do Bruno Guimarães do Newcastle, porque além de ser um concorrente forte, que é o Arsenal, a gente tem também o técnico, o treinador do Newcastle saindo após 5, 6 anos de Newcastle. Então isso aí pode também pesar muito na decisão do jogador. Detalhe, tá? Ele tem contrato com o Newcastle até, se eu não me engano, 2028, mas o Arsenal tá chegando pesado e vai pagar quase 80 milhões de euros para contratar o Bruno. Acho que se o Bruno for pro Arsenal, ele chega para ser titular. Da mesma forma que ele é um jogador extremamente importante na equipe do Newcastle. São 195 jogos com 31 gols marcados e 31 assistências, então é um jogador extremamente importante para a equipe do Newcastle, mas vai ser realmente um salto muito grande e muito bom para a carreira dele caso ele seja transferido para a equipe do Arsenal. Eu vejo com uma grande oportunidade e um momento talvez ideal para que ele faça essa transição, porque daqui a 2 anos a gente não sabe se ele ainda vai estar no nível que ele está hoje, ainda jogando pelo Newcastle. No Arsenal é uma equipe que ela vem subindo de performance, ela vem numa ascensão novamente. A gente vê o Arsenal brigando por final de Champions League, brigando o tempo todo por título do campeonato inglês. Então uma equipe como essa sempre é muito bom quando você tem grandes jogadores que chegam em equipes que estão em alto nível de competitividade, porque isso aperfeiçoa e aprimora mais ainda esses atletas. Pode ser o caso de Bruno Guimarães. Comenta aqui abaixo se tu quer ver o Bruno Guimarães jogando pela equipe do Arsenal. E agora a gente vai falar sobre o Casemiro, que o Casemiro foi anunciado pelo Inter Miami, chegou lá dando um discurso de que é onde ele gostaria de estar, onde que ele e a família dele gostaria de estar. O jogador que tem 34 anos, já tá indo pra MLS, já ganhou tudo, só não ganhou a Copa do Mundo, mas tudo que ele poderia ganhar, ele ganhou. Por onde ele passou, ele foi campeão. Só que na apresentação dele, ele falou uma coisa que pegou demais os brasileiros, e pegou demais principalmente
quem é hater do Messi e quem é fã do Cristiano Ronaldo. Porque ele conseguiu reunir todas as críticas e haters juntos na mesma frase. Primeiro, ele é brasileiro, ex-Real Madrid, onde os maiores títulos da carreira dele foi jogando ao lado do Cristiano Ronaldo. Ele chega para jogar junto com o Messi e na apresentação dele ele abre a boca e fala que ele tá lá muito feliz e que ele tá lá para fazer o Messi continuar a ser campeão. Porra, o cara não fala nem dele, o cara fala tá lá para fazer o Messi continuar a ser campeão, ajudar e chamou ali o Messi de Deus do futebol. Se não é Deus do futebol, é um dos deuses do futebol. Então, pô, o cara é brasileiro e chamar o Messi de Deus do futebol, o cara tendo Pelé como brasileiro, porra, isso aí foi forçação demais. E aí, talvez até uma ingratidão, porque, como eu falei antes, os principais títulos do Casemiro foi justamente jogando no Real Madrid, justamente jogando ao lado de Cristiano Ronaldo, que é o principal rival histórico do Messi. Então, foi meio chato aí essa declaração do Casemiro. Eu particularmente acho que essa transferência dele pra lá foi puramente pra ganhar dinheiro, né? Ele não tem mais nada que possa fazer na MLS. Todo mundo que, de duas uma, ou a galera vai pra Arábia ou a galera tá indo pra MLS, né? E ele falar que ele tá indo pra lá pra disputar com os bons, com os fortes, com os melhores e tal, não sei o que. Cara, eu acho que... E ele fala na coletiva de apresentação que ele tinha outras propostas da Itália e alguns outros clubes. E na sequência ele fala que ele tá indo pra lá porque ele quer estar junto com os melhores. Então assim, cara, eu achei um pouco contraditório essa frase do Casemiro. Porque se ele queria tá disputando e jogando com os melhores, era pra ele estar na Europa ainda e tentando ir para uma Champions, disputando o título nacional, porque, sinceramente, a MLS é uma liga muito fraca, cara. Muito fraca mesmo. É dali pra final de carreira já. Foi pra lá pra ganhar dinheiro, pra passear na Disney. Não tem segredo. É isso. E nada mais. Mas, enfim, essa foi a decisão do jogador. E que essa apresentação pegou mal, pegou demais. Eu não sei pra você, mas pra mim foi muito vacilo do Casemiro. Mas quero a opinião de vocês aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar esse like, se inscrever aqui na Central Fute News. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu e fui!